Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, segunda-feira, essa segunda-feira linda que o Senhor nos deu. Aqui está quente, mas tem lugares que talvez esteja frio. Parece que no Brasil em alguns lugares estão frios. Independente de quando você vai ouvir, né? De repente você vai assistir isso daqui a alguns anos. Então, nesse momento, dia 22 de julho de 2024, segunda-feira, 9h05 da noite, horário da Flórida, aqui nos Estados Unidos, está calor. Mas esse dia lindo que o Senhor nos deu, uma segunda-feira maravilhosa que o Senhor nos deu. Irmã, mas minha segunda-feira foi difícil. Bem-vinda ao clube. As segundas-feiras, as terças, quartas, muitas vezes são difíceis, mas você venceu. Venceu porque o Senhor te deu graça. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Então você pode abrir a sua Bíblia, o Evangelho de João. Nós estamos no capítulo 3. A paz, Hélia. Louvado seja o nome do Senhor. Seja muito bem-vinda no nome de Jesus. A paz, Paloma, Fernanda, Pastora Rose, o Anderson, Luciana, Tereza, Ana, Simone e o presbítero Dionis, o meu esposo, está aqui do ladinho. Glória a Jesus. Eu quero convidar você a orar conosco. Nós vamos orar. Amém? Senhor, nós louvamos o teu nome por mais essa oportunidade de estudar da sua palavra. Por essa oportunidade, Senhor, que temos de ouvir, de aprender, de receber de ti. Num tempo, Senhor, que se chama hoje, num tempo onde as coisas têm se tornado difíceis, que nós precisamos lutar, mas o Senhor já lutou por nós, o Senhor já fez todas as coisas, o Senhor nos salvou. E nessa noite nós queremos lhe agradecer. Espírito Santo, visita cada um de nós de uma forma extraordinária. Visita conforme lhe apraz, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Vai na casa de cada um, eu lhe peço. Senhor, na situação individual de cada um, porque o Senhor é um Deus que trabalha no coletivo, mas também trabalha de forma individual. Nós cremos nesta casa. Tábuas da lei, Stones of Law, num Deus de relacionamento. E é por isso que estamos aqui, Senhor, porque cremos, temos vivido milagres e maravilhas. Senhor, eu lhe peço, no nome de Jesus, toma nossa mente nessa hora, Senhor. Faz da nossa mente uma mente conduzida pela tua palavra, uma mente cheia do Espírito Santo, uma mente com entendimento. Que nenhuma palavra dita aqui, Senhor, seja jogada ao vento, mas que o Senhor vá direcionar. Cremos em terra fértil e a sua palavra é semente, o Espírito Santo é que dá crescimento. Nós cremos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos compartilhar aqui umas anotações que eu tenho o hábito de fazer, né? Que você pode acompanhar. Me ajuda e eu acredito que vai ajudar você também. Nós iniciamos na última conversa nossa, João 3, que eu disse que eu estava ansiosa. Eu gosto muito dessa passagem. O encontro de Jesus com Nicodemos. Falamos quem era Nicodemos, a gente não vai voltar explicando quem era Nicodemos. Você pode, como eu comentei antes, entrar no canal e voltar lá na playlist e entender quem era Nicodemos, tá? Jesus está conversando com um fariseu chamado Nicodemos, e a gente conversou até o versículo 4. Então a gente vai ler o versículo 4, versículo 3 em diante. Nós vamos ler do versículo 3 até o 15, provavelmente. Abra sua Bíblia aí. Eu quero pedir que você, por favor, se possível, pegue uma caneta, pegue um caderno, pegue a sua Bíblia, se puder estar num lugar onde você vai acompanhar e conferir, porque eu posso me equivocar em alguma coisa. É bom você anotar, isso ajuda você a aprender e a guardar. E nosso Deus é um Deus que ensina de formas diferentes para cada um. Ele pode falar de uma forma diferente para você, sendo o mesmo assunto, falando a mesma coisa, mas tocando no seu coração. Então, é muito importante que você separe um local de uma forma para que você possa acompanhar melhor. Eu posso dizer que faz toda a diferença, tá bom?
Numa segunda-feira, geralmente a gente está muito cansado. Vamos lá. João capítulo 3, o versículo 3 diz assim: Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim não aceitam nosso testemunho. Só um minuto, gente. Foi. Não aceitam o nosso testemunho. Versículo 12. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Versículo 13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê também tenha a vida eterna. Ok? Até o versículo 15. Glória a Deus. Gente, a gente viu que o Senhor vai falar com Nicodemos de uma forma diferente com que ele falaria com outras pessoas que não conhecem da lei, não conhecem a palavra, não conhecem a Bíblia. Ele vai usar metáforas, exemplos, e Nicodemos vai ficar muito perdido. Quando Jesus fala para ele assim, olha, é necessário que o homem nasça de novo, Nicodemos vai ficar assim, como que alguém vai entrar de volta no ventre da mãe e nascer de novo? E o Senhor vai continuar falando com ele, Nicodemos continua bem perdido. Por quê? A gente falou que Nicodemos, por ser fariseu, ele acreditava que a sua dedicação à lei, tudo muito certinho, iria salvar. Jesus agora vai ter que quebrar esse paradigma, esse entendimento da cabeça de Nicodemos. Olha, não é pela sua força, não é pelo que você faz. Vem do céu, não vem de vós, não vem do que você pensa que consegue fazer. Então, Jesus vai dizer para ele que é necessário nascer de novo. A gente falou que nascer de novo também pode ser traduzido como nascer de cima, nascer do céu, do alto, aquele que vem do alto. Jesus vai dizer: olha, tem que nascer de novo, tem que vir do alto. Não é voltar para o ventre da mãe, mas esse nascer de novo só é possível se vier do alto. Jesus fala assim: você sabe muito bem, como se Jesus falasse assim: você entende muito bem da lei. Tudo que Moisés falou, você tenta praticar tudo ali dentro do que está escrito. Mas se você não nascer de novo, você está perdendo tempo. Então, nós entendemos aqui claramente que Jesus diz: olha, só vem salvação se vier de Deus. O próprio Jesus é que nos dá salvação. Nós não conseguimos ser salvos por nossos méritos, nem por nossas atitudes, nem por nossas obras. E a gente foi bem claro na nossa última conversa sobre isso. A gente entendeu bastante que não é pelas obras. Então, a gente vai agora falar sobre essa linguagem metafórica que Jesus está usando aqui. Versículo 9, Jesus diz assim, ó, respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Utilizar esses símbolos de água era para Nicodemos entender, porque lembra, ele era alguém que conhecia da lei. Nascer da água, quando a gente estudou Êxodo, a gente viu sobre ser lavado pela água, ser limpo. Esse simbolismo da água quer dizer ser lavado do pecado. Então tem que nascer da água, tem que ser limpo do pecado. Jesus fala para Nicodemos. E do Espírito, que é algo que vem de Jesus, que é do alto. Versículo 6.
O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Quando a gente estudou Romanos, a gente viu que através do pecado de Adão, toda a humanidade herdou uma natureza pecaminosa. Então, todo que nasce da carne de Adão, aquele que vem de lá, vem da carne. Vai viver a carne, vai viver o pecado, vai estar preso a tudo isso. Então, é necessário que nasça de novo um espírito, através do Espírito, através de Jesus. Que espírito? Através do Espírito Santo, através de Jesus. Aquele que não tiver esse entendimento nunca vai ser salvo. Entender e correr para Jesus, entender que Ele é o único caminho, não há salvação. Vai continuar vivendo como sempre viveu, descendência de Adão, de uma natureza pecaminosa que é a carne. Quando a gente fala assim, a minha carne, lutar contra a carne, não é pegar e flagelar o seu corpo, certo? Não é maltratar o seu corpo. Essa carne de que a palavra fala não são as suas mãos, a sua cabeça, seus pés. Não é isso. É a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Quando nós estudamos Romanos, a gente falou muito sobre isso. É importante entender que todos pecaram, todos. Por isso, nós fomos retirados ou destituídos, arrancados por nossa própria escolha da glória de Deus. A partir daí, todos nascem da carne. Então, não tem ninguém que esteja vivo, que vá nascer ou que já viveu, que não tenha nascido da carne. Então, a gente já nasceu com o pecado. A gente tem um problema, tá? Um problema muito sério. Todos nós, que é o pecado. Sinto em dizer, talvez você que vai ouvir depois, talvez se ofenda com isso, mas a gente precisa dizer a verdade. Todos nós, incluindo eu, somos pecadores. O único que não pecou foi Jesus, porque ele não nasceu da carne. Ele não nasceu da descendência de Adão. Ele não nasceu de uma natureza pecaminosa. O que que Jesus vai fazer aqui? Ele vai continuar falando por símbolos, por exemplos espirituais para Nicodemos. E tem como a gente entender um pouco desses exemplos. Vamos lá. Versículo 8: O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Quem não tem entendimento não vai se entender, né? Quem não conhece a Jesus, quem não nasceu, Daniel, Cameia, Guanaíri. vai Aí, o ano. vai ouvir esse nascer de novo, nascer do Espírito, ver alguém que nasceu do Espírito, não vai entender. As nossas atitudes muitas vezes não serão entendidas porque ainda não nasceu de novo. A gente vai compreender até o entendimento da outra pessoa, mas a pessoa provavelmente não vai nos compreender, porque a palavra de Deus fala assim, ó: assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que que é? Não sabe de onde veio e nem para onde vai. Não há entendimento em quem não nasceu de novo das nossas atitudes, de quem já nasceu de novo. Então, nós que nascemos de novo através de Jesus, que nascemos do Espírito, tá? Que fomos transformados por Jesus, nós precisamos entender que a outra pessoa que não nasceu de novo, que não recebeu Jesus por Salvador, ainda está apenas nascido da carne, muitas vezes ou todas as vezes não vai entender as nossas atitudes, o que nós cremos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, porque quem é nascido do Espírito é como o vento de Jesus. Você não sabe de onde veio e nem para onde ele vai, mas você sabe que ele está ali. Seguindo aqui, o que que vai acontecer? Versículo 9. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Gente, deve ter explodido o cabeção de Nicodemos. Ele deve ter ficado, o que que esse homem está falando? O que que Jesus está dizendo? Não tem isso escrito em lugar nenhum. Eu entendo toda a lei de Moisés, eu sei tudo. Eu conheço o Pentateuco inteiro, eu conheço os profetas, eu sei tudo sobre o Antigo Testamento, mas o que Jesus está dizendo eu não estou entendendo como pode isso acontecer.
Ele ensinava e não estava entendendo. Versículo 10, disse Jesus: Você é mestre Israel e não entende essas coisas? Você é mestre e não está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando de coisas espirituais. Versículo 11: Asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhe falar das coisas celestiais? Lembra de quem vem nascido do Espírito? Como que Nicodemos ia crer se não estava entendendo nem das coisas terrenas que Jesus falava? Versículo 13: Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Essa passagem aqui, quando Jesus fala que veio do céu o Filho do Homem, João fala lá em capítulo 1, quando a gente estudou o capítulo 1, que Jesus veio do céu, Jesus estava na criação, ele era o Verbo e habitou entre nós. Ele estava antes que tudo existisse, ele já existia, no capítulo 1. Então, Jesus veio, ele é o Filho do Homem. Também na aula passada a gente explicou o que é ser filho do homem. Se você não sabe, dá uma assistida lá no outro vídeo. Capítulo 1 de João fala assim, olha, capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é a palavra? Jesus, o Verbo, a palavra, veio e habitou entre nós. Por isso que Jesus fala aqui, ó, em João 3, versículo 13: Ninguém jamais subiu aos céus a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nesse versículo 14 aí, o que a gente. Eu queria que você imaginasse essa conversa de um homem que conhece tudo sobre a lei, sobre a palavra, com o dono da palavra, com a palavra. Pensa o seguinte: o cara que sabia tudo de lei, tudo da palavra, encontra com a palavra, encontra com aquele que deu as instruções a Moisés. Nicodemos está de frente com o Filho de Deus. O professor está de frente com aquele que criou todas as leis, todas as regras, escreveu tudo, falou tudo, disse tudo. Nicodemos está encontrando o Criador do universo. Porque lá em João, capítulo 1, a gente viu que Jesus estava lá, antes que tudo existisse. Ele está de cara com Deus e não entende. Por quê? Porque o entendimento dele ainda é humano, ele não nasceu de novo. Por isso, muitas vezes, nós vamos encontrar pessoas que conhecem muito, têm muito entendimento de muitas coisas, entendimento, às vezes, até da própria palavra, mas se ela não nascer de novo, não nascer em Cristo, ela não vai entender das coisas espirituais. Ela vai entender das coisas desse mundo, como Jesus disse para Nicodemos. Se vocês não estão entendendo as coisas desse mundo quando eu falo, imagine quando eu falo as coisas celestiais. É um encontro extraordinário. É, é o professor encontrando o Criador. E Jesus começa a mudar o tom da história agora, da conversa. Da história não, da conversa. Por quê? Jesus estava usando o quê? Símbolos. Olha, é necessário nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. E vai dando exemplos para Nicodemos. Chega numa hora que Jesus agora vai começar vai citar uma passagem do Antigo Testamento, um acontecimento, tá? Que é dito lá em Êxodo. Então, Jesus muda o como é que eu vou dizer, a direção da conversa. Ok, eu estou usando linguagem metafórica, falando de coisas celestiais, você não está entendendo.
Você é o cara que conhece tudo sobre a lei, então eu vou te falar dentro da lei para que você entenda. Jesus chega aqui e fala assim: olha, assim como, vamos lá, versículo 14 da sua Bíblia, diz o seguinte: assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Aí, quando a gente lê isso aqui, eu falei assim: meu Deus, Jesus enfiou um negócio de serpente no meio da conversa, fez um trem maluco aqui. Abre lá em Números, capítulo 21. Como nosso querido amigo aqui, Nicodemos, não estava entendendo a linguagem metafórica, ele era mestre da lei, então vamos na lei. Já que ele conhece a lei, vamos na lei. Números, capítulo 21, nós vamos ler do versículo 4 até o 11. Números 21, versículo 4 até o 11, diz o seguinte: a serpente de bronze. Partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou no poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. O povo, como a gente ouviu ontem, né, na pregação, né, no culto ontem, o povo começou a reclamar. Não tem comida, não tem pão, e amaldiçoa essa comida miserável. Deus envia serpentes venenosas, e em algumas traduções está serpentes abrasadoras. Essas serpentes mordiam as pessoas e as pessoas morriam. Moisés ora, o Senhor dá uma direção e manda fazer um poste, e nesse poste em cima lá colocar uma serpente, todo que olhasse para lá seria sarado. Aí você vai dizer assim: continuei não entendendo o que que tem a ver uma coisa com a outra. Durante um tempo eu também não entendia. Mas apesar do nosso Deus estar falando de uma forma direta a Nicodemos sobre uma história que Nicodemos sabia muito bem e já tinha ensinado muito bem, Jesus está fazendo uma comparação dele. O que que Jesus está dizendo? Que Jesus será levantado e nós precisaremos olhar para ele. Quando Jesus é crucificado, a cruz é levantada, Jesus está preso na cruz. Quem quiser ser salvo da morte precisa olhar para a cruz aonde está Jesus, precisa orar para Jesus. Então Jesus faz dá esse exemplo para Nicodemos. Jesus aqui está dizendo para Nicodemos: olha, não, da mesma forma que o povo foi salvo lá porque olhou para o alto, olhou para a serpente que foi levantada, eu serei levantado. E terão que olhar para mim, o Cristo, o Senhor, o Salvador, para que sejam salvos da morte e da condenação eterna. Jesus vai ser levantado na cruz, e todo aquele que olhar com fé para Jesus vai receber a salvação. Então, Jesus está fazendo essa comparação, já que ele não estava entendendo os outros símbolos. Jesus usa um símbolo de uma história que Nicodemos conhecia de trás para frente, afinal ele era doutor da lei. Quem olhar para Jesus agora não tem olhar para um outro símbolo, para uma serpente, para algo que Deus tenha feito. Agora vai olhar para Jesus. Você vai dizer assim:
Mas por que que Deus mandou olhar para alguma coisa naquele ali em Números? Já estava ali. Quando a gente estudou Êxodo, a gente falou muito sobre isso. A gente estudou Gênesis e Êxodo. A gente sempre fala, o Antigo Testamento aponta para Jesus. Nós vamos encontrar Jesus em várias situações do Antigo Testamento. Não o nome de Jesus, mas a Bíblia apontando, tipo, olha, vai vir um. A promessa vai se cumprir. No momento que essa serpente é levantada, ali está apontando para a cruz, para o que vai acontecer lá no Novo Testamento. Então, o que que Jesus está dizendo para Nicodemos? Olha, tem que olhar para mim. Não adianta mais ficar olhando só para a lei. Isso não vai resolver o seu problema e nem de ninguém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois de Jesus falar sobre isso, ele vai entrar num dos versículos, nós vamos ver agora, um dos versículos mais conhecidos, mais falados. João 3,16. Esse foi o primeiro versículo que eu decorei. Eu quero convidar você que não tem nenhum versículo decorado na sua mente a decorar esse. Jesus, desculpe. Jesus vai falar para Nicodemos o versículo mais conhecido da Bíblia e um versículo que nos dá esperança. João 3,16 diz o seguinte: Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois de Jesus dar o exemplo da serpente que foi levantada, é necessário que o homem seja levantado e olhe para ele, filho do homem, ele diz: O Pai amou tanto, tanto, tanto o mundo, que ele abriu mão do seu próprio filho, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o versículo mais conhecido da Bíblia, o mais repetido. Só em Jesus nós temos salvação. Deus deu o seu único filho, seu filho unigênito, que está citado lá em João, capítulo 1, versículo 14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. O versículo 18 também diz: Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Esse Filho único, unigênito que o Senhor Deus deu por amor ao mundo. Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Acompanha comigo aí, versículo 17, João 3,17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Jesus, ele diz assim: Olha, Deus tanto amou o mundo que entregou seu filho para salvar o mundo, tá? Ele continua dizendo que ele enviou o seu filho, Deus, o Pai, enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Muitas vezes, quando a gente lê esse versículo 17, acontece algumas confusões de entendimento. Quando fala assim, pois Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo, fala assim, Jesus não veio condenar ninguém, não. Então a gente pode continuar fazendo o que quiser. Se a gente continuar lendo aqui e prestar bastante atenção, a gente vai ver que, na realidade, o mundo já está condenado. Ele não veio condenar, já está condenado. Lembra que nós viemos da descendência pecaminosa de Adão?
Nós somos descendentes de Adão, uma carne pecaminosa, então a gente já nasceu condenado. Jesus veio mudar essa história. Por isso que ele diz assim: olha, não veio para condenar, mas para salvar, porque condenado já está. É como se nós estivéssemos no corredor da morte. Exatamente assim. Estamos no corredor da morte, esperando o dia de sermos executados. Aí, a pessoa que tem autoridade para mudar a história, ela chega e dá, e assina um documento, e dá um perdão, e tira a gente do corredor da morte. Seja o governador, né, seja a autoridade que for, ele vai e assina um documento dizendo: olha, está perdoado. É exatamente isso. Nós estávamos no corredor da morte eterna. Jesus vem e nos tira, porque condenados nós já estávamos. Então, muitos leem isso dizendo assim: não, Jesus não veio condenar, está tudo ok, posso fazer o que eu quiser. Não, eu já estava condenado. Acompanhe o raciocínio. 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, quem não crê em Jesus, não levanta os olhos, como ele falou antes. Tem que olhar, olhar, como no Êxodo, lá em Números, as serpentes abrasadoras, teve que olhar. Para ser curado, para ser livre da morte, precisamos olhar para Jesus. Qual é o nosso foco? A cruz. Jesus. Tá dando ruim, não tá funcionando, tá dando tudo errado. Parece que tudo perdeu o controle. Olhe para a cruz. Tá correndo tudo bem? Olhe para a cruz. Tô sendo sarado? Olhe para a cruz. Não fui sarado? Olhe para a cruz. Porque só ele tira a gente do corredor da morte. Só ele tira a gente da condenação que já estava sentenciada por causa do pecado que aconteceu lá em Gênesis 3. Quando a gente tem esse entendimento, as coisas começam a se encaixar um pouco melhor, não acha? Vamos lá. Versículo 19. Olha só. Ele diz que Jesus não veio para condenar, mas veio para salvar. Aí no 18, ele explica que precisamos crer. No 19, ele vai dizer: olha, qual é a condenação? Olha aqui. Este é o julgamento. Existe um julgamento. Ah, não, Jesus vai. Não, 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 não. Tem um julgamento, sim, olha aqui. Versículo 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem é essa luz? Vai lá em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 4 diz assim: Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Essa luz é Jesus. Jesus vem para tirar, para vencer as trevas. Versículo 6. Pula para o versículo 7 do capítulo 1. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. João aqui, o Batista, está falando sobre Jesus, que é a luz. Então, quem é essa luz? Jesus. Vamos lá, volta lá para sua Bíblia, capítulo 3, versículo 19. Por isso que é bom você estar com sua Bíblia na mão, tá? Este é o julgamento, a luz veio ao mundo. Que luz é essa? Jesus, tá? Mas os homens amaram mais as trevas, amaram as trevas. Então os homens não quiseram nada com Jesus. E não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Essa luz, quando a gente entende que essa luz é Jesus, vamos fazer uma troca? Ao invés da gente falar de ler luz, a gente vai ler Jesus. Vamos lá. Este é o julgamento, versículo 19. Jesus veio ao mundo,
Mas os homens amaram as trevas e não a Jesus, porque as suas obras eram más. Versículo 20: Quem pratica o mal odeia Jesus e não se aproxima de Jesus, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para Jesus, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. A gente pode trocar Jesus, a luz por Jesus aqui? Sim, porque a gente confirmou lá no capítulo 1 que essa luz é Jesus. Quando Jesus vem, a gente precisa crer. Crer é obedecer. Crer não é assim, eu acredito que Jesus é um cara legal. Eu acredito que Jesus veio. Muita gente. Já é comprovado, não existem dúvidas, por mais cético que alguns sejam, entre ateus, céticos, cristãos ou não cristãos, pessoas que estudam isso, todas entraram num consenso. Jesus existiu. Existiu. Historicamente, Jesus existiu. Então, a gente pode conversar com um ateu e ele pode dizer: Eu acredito sim que Jesus existiu. Eu acredito em Jesus. Mas não crê em Jesus como Salvador, então não adianta. Ok? Não resolveu. Muitos podem criar um monte de discussão, mas é provado arqueologicamente, entre outros dados, que Jesus realmente existiu. Agora, crer que ele é o Filho de Deus, que é o Salvador da humanidade, é pela fé. E só crê aquele que obedece. A gente primeiro olha. Lembra que Deus fala assim, lá em Números que a gente leu, olha, vai ter que olhar para a serpente que foi levantada. Eu não vou ser sarado nada, tô aqui cheio de dor, mordido da cobra, pronto para morrer. Não vou olhar para lá, não. Eu tô aqui morrendo, cheio de pecado, sofrendo. Eu não vou olhar para Jesus. Só olha quem obedece, quem crê. Só obedece quem crê, né? Só olha quem crê. Só toma atitude de obedecer e olhar para a cruz quem crê. Jesus veio, ele é a luz do mundo. Só que só tem um jeito. Todos estão em trevas. A gente precisa escolher sair das trevas e olhar para a luz. Mas tem um problema sério na hora que a gente se aproxima da luz. Pensa, você chega na sua casa, tá tudo apagado. Você até sabe o que tem na sua casa, você sabe onde estão as coisas, mas vamos imaginar que você entrou um lugar diferente, não é sua casa, a casa de outra pessoa, qualquer outro lugar. Tá tudo apagado. Você não sabe o que tem, não sabe como estão as coisas, não sabe se tem móveis, não sabe nada. Tá tudo tomado pela escuridão. Você precisa acender a luz. Na hora que você acende a luz, você consegue ver tudo que está no lugar, ok? É a mesma coisa. Quando a gente chega próximo de Jesus, é impossível que os nossos pecados fiquem cobertos. Por que que nós não queremos chegar perto de Jesus? Porque ele é a luz que expõe o nosso pecado. Nada mais vai ficar encoberto. Olha o que é falado aqui. Versículo 20. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas, temendo que o seu pecado seja exposto, sejam revelados. Irmã, mas Jesus veio para me fazer passar vergonha? Não, ele veio para me sarar. Ele veio para me curar. Ele quer me transformar. Mas ele é santo e santidade não compactua com o pecado. Viver na escuridão, escondido, não vai funcionar com Jesus. Então, como eu não quero que o meu pecado seja exposto, porque vai criar um constrangimento, eu vou precisar organizar. Você entrou no lugar, não sabe como tá tudo escuro. Você acende a luz, você vê tudo bagunçado. Aí você percebe que precisa organizar. Você encontra lixo que você tem que jogar fora. Você vê cama bagunçada, você vê louça na pia, uma casa. Vamos imaginar uma casa. É o que acontece. Jesus chegou, tudo vem à tona. Agora é necessário organizar, é necessário tirar a sujeira, é necessário tirar o pecado, é necessário
nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. É necessário ser lavado pelo sangue de Jesus. Não tem como ficar do mesmo jeito, não dá. Então, quem não quer se achegar a Jesus é porque teme que as suas obras mais, o seu pecado, seja exposto. Nós que recebemos Jesus por Salvador, vivemos isso já. E muitas vezes a gente às vezes vive de pecar e ter aquele receio de confessar ao Senhor, de pedir perdão ao irmão, porque nós somos pecadores, lembra? Nós já vivemos uma época, quem não nasceu no Evangelho, às vezes até quem nasceu no Evangelho, nasceu em berço cristão, mas precisa encontrar esse Jesus. Precisa ter o seu encontro. Gente, salvação não é hereditário. Não é. Posso ter pais cristãos, avós cristãos, família cristã, e eu posso ir para o inferno. Não é hereditária, a salvação é individual. Eu preciso buscar a luz que é Jesus. Ele vai expor os meus pecados, mas vai organizar a casa. Ele vai me lavar com seu sangue e vai deixar tudo limpo através do sangue dele. É necessário ter esse entendimento. Senão a gente vai achar que está salvo e não está. Era o que estava acontecendo com Nicodemos. Depois disso, o que que vai acontecer? Nós estamos em João, capítulo 3, versículo 22, diz assim: Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Até o versículo 26. O que que vai acontecer agora? João, o evangelista, né, o que escreveu o evangelho aqui, ele vai mudar o assunto, tá? Ele encerra o assunto aqui de Jesus e Nicodemos, o encontro de Jesus com Nicodemos. Encerra sem a gente saber se que fim deu essa conversa, tá? A gente não sabe o resultado dessa conversa. A gente não sabe se Nicodemos entendeu totalmente que Jesus era o Filho de Deus. Ninguém fala, nenhum dos evangelhos fala, João não fala. O que a gente consegue pressupor aqui, tá? Apesar da Bíblia não ser clara, é que Nicodemos entendeu sim que Jesus era o Senhor. Porque no próprio livro de João, a gente vai ver Nicodemos sendo citado umas duas vezes, de uma forma diferente. Abre lá a sua Bíblia, você está em João 3, vamos lá em João 7. 7, versículo 50. João, capítulo 7, versículo 50, diz o seguinte: Nicodemos, olha ele aqui aparecendo, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Jesus aqui estava sendo julgado de uma forma injusta, né? Nós sabemos disso. Então, Jesus está diante dos líderes judeus e um desses líderes é Nicodemos. Estão acusando Jesus e Nicodemos vem em defesa de Jesus e fala: A nossa lei, versículo 51, condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Olha, era uma pessoa que sabia da lei, ele usa a lei ali a favor de Jesus. Ele não poderia ser condenado da forma que estava sendo. Outra passagem, tá? Que também é citado o nome de Nicodemos, você está em João, vai lá em João 19. João 19, versículo 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus.
José era discípulo de Jesus, mas era secretamente porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Isso aqui Jesus já havia morrido, é o sepultamento de Jesus, tá? Versículo 39. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois, quer dizer, José de Arimateia e Nicodemos, tá? O envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Então, a gente entende, né, a gente pode supor aqui, ter o entendimento, de que Nicodemos entendeu, porque ele estava ali, né, no entorno. Depois que Jesus morre, ele vai ali cuidar do corpo de Jesus. Então, é o que a gente consegue saber sobre o paradeiro de Nicodemos, citado na Bíblia, tá? Então, agora o cenário vai mudar. João falou dessa conversa, agora ele muda. No versículo 22 ele fala: Depois disso, voltamos lá para João 3, tá? Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Lembra que quando a gente começou a estudar, a gente foi falando: olha, Jesus foi para Caná da Galileia, lá, milagre no casamento, a água transforma em vinho. Aí Jesus sai da Galileia, vai para Cafarnaum, depois vai para Jerusalém por causa da Páscoa. Agora ele sai e vai para Judéia. Ó, Jesus caminhando, tá? Ele agora já não está mais onde estava, ele vai para a Judéia. Acredita-se que quando Jesus chega na Judéia, ele vai ficar ali pelo menos uns 6 meses. Eles calculam mais ou menos a data, por quê? Porque quando nós lemos a Bíblia, a gente tem o hábito de ler corrido, muitas vezes, ou por falta até de entendimento. Quando a gente lê o capítulo 2 no versículo 13, por exemplo, diz que quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Então, o que que os historiadores fazem? Eles começam a fazer as contas no calendário. Jesus subiu na Páscoa judaica, ele andou tanto, ele andou tanto. Então, por isso que eles conseguem ter uma ideia do tempo que Jesus ficou em cada lugar. É um cálculo aproximado, tá? Então, quando Jesus vai para a Judéia, eles acreditam que ele chega lá em torno de maio e vai ficar lá até o final do ano. Mais ou menos esse período aí. Então, Jesus vai ficar um bom tempo na Judéia. O que que a gente leu aqui do versículo 22 até o 26? João Batista ele vai testemunhar sobre Jesus. Quando a gente leu aqui do 22 até o 26, fala o seguinte, que João batizava e o povo que estava seguindo João o Batista, tá? Chega para ele e fala assim: Olha, aquele Jesus que você falou dele, tem um pessoal deixando você e indo para lá, ser batizado lá e seguir ele. O pessoal chega para falar para João Batista. Essa passagem que a gente está lendo aqui, nos outros evangelhos não é citada. Nos outros evangelhos, o que que acontece? Quais são os outros evangelhos? Mateus, Marcos e Lucas, tá bom? O que que eles fazem, os outros evangelhos? Eles já colocam João Batista sendo preso logo após o batismo de Jesus. João Batista batiza Jesus. Aí, João Batista logo depois é preso. O que que João aí, que você está lendo, vai fazer? Ele vai contar uma história nesse meio aí, ó. É isso que ele está fazendo. Ele está contando algo que os outros não falaram, tá? Nesse meio, Jesus vai para Judéia. E acontece do pessoal vir falar com o João Batista que Jesus está batizando, apesar do próprio Jesus não batizar, tá? Quem batizava eram os seus apóstolos. Mas as pessoas vão falar: olha, estão abandonando você e indo estar com Jesus lá, com aquele cara que você falou dele. João vai começar a testificar de Jesus. Mais uma vez, ele vai testemunhar. A gente vai ver essa palavra testemunha muitas vezes aqui no livro do Evangelho de João.
Então, o que que a gente lê aqui? No versículo 26 fala assim, ó, eles se dirigiram a João e lhes disseram, Mestre, aquele homem que estava contigo, no outro lado do Jordão, tá? Aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Do outro lado do Jordão. Quando a gente falou, quando João Batista encontra Jesus, fala sobre isso, que era do outro lado do Jordão. Gente, João Evangelista aqui, ele vai dando uns detalhes muito interessantes, que as coisas vão encaixando igual pecinha de quebra-cabeça, tá? Quando vocês estavam lá do outro lado do Jordão, o Senhor falou sobre ele, ele, tá, está batizando e as pessoas estão deixando você para encontrar esse Jesus. Versículo 27. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante ou à frente dele. 29. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende, o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Gente, essa passagem é a coisa mais linda. João Batista se intitula amigo do noivo, amigo íntimo do noivo. Um casamento onde o noivo tem o seu amigo que ele chama para participar da cerimônia. João fala aqui: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. 29. A noiva pertence ao noivo. Quem é a noiva? A igreja. Quem é o noivo? Jesus. Ali, Jesus estava iniciando o que seria a igreja. João fala assim: o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. E ele completa: Esta é a minha alegria que agora se completa. Então, se ele está dizendo é a minha alegria, ele está dizendo: Eu sou o amigo do noivo. Que coisa extraordinária ser chamado de amigo do noivo. Lembre-se que quando Maria estava grávida de Jesus, ela vai encontrar com a mãe de João Batista, que estava em torno do sexto mês de gravidez. E quando ela se encontra, a palavra diz que o ventre da mãe de João, quer dizer, João Batista, o ventre, a criança se encheu do Espírito Santo e saltava de alegria. João o Batista já tinha escutado a voz do seu amigo ainda no ventre da sua mãe. Nós entendemos que no ventre de uma mãe existe vida, existe uma criança ali, existe um ser preparado, separado por Deus, que foi sonhado e planejado por Deus. João era uma criança sendo gerada ali e ele escuta. Era um bebê, mas ele escuta. Espiritualmente, ele escuta a voz do noivo e, como amigo já de Jesus desde o ventre, ele salta de alegria. O que que vai acontecer aqui? Versículo 30 ele diz: É necessário que ele cresça e eu diminua. A gente canta tanto, né? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja. É daí que foi tirado essa parte desse louvor. É um louvor bíblico, né? É um louvor bíblico. 31 diz assim: Aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra, e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Gente, João aqui parecia que estava no meio da conversa de Jesus com Nicodemos. Você vê alguma semelhança nisso que ele falou agora? Ele diz assim, ó: Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra permanece na terra. O que que Jesus falou? Só vem dos céus aquele que estava no céu. Nasceu da carne, quem é carne? Nasceu da carne é carne. Quem nasceu do espírito é espírito.
A conversa aqui é muito parecida. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Versículo 32. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Ele fala aqui o que Jesus falou para Nicodemos. Pula lá na sua Bíblia, sobe para sua Bíblia no versículo 11 do mesmo capítulo. Olha o que que Jesus falou para Nicodemos. Asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam nosso testemunho. Aí João Batista pega e usa essas palavras aqui, olha, no 32. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. E ele não estava lá na conversa de Nicodemos com Jesus. Como que ele pode estar dizendo isso? Como que ele está dizendo uma coisa dessa? Isso só pode ter sido revelado pelo Espírito Santo. Ele está usando palavras que Jesus usou na conversa que Jesus teve com Nicodemos. O Espírito Santo revela a João Batista. Versículo 33. Aquele que aceita, aquele que o aceita, confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. E é o que estava acontecendo com João, né? Ele estava cheio do Espírito, sem limitações. 35. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quer dizer, vai ser condenado. Foi o que Jesus tinha falado para Nicodemos. É como se parte da conversa se repetisse. Só que João Batista, cheio do Espírito Santo, ele está dizendo isso para quem veio querer criar um problema, né? Olha, estão batizando lá, ele não é dos nossos, é aquele cara lá. E João Batista, cheio do Espírito Santo, ele diz: Olha, ele, é por ele, é para ele, o caminho é ele é o noivo. João, o apóstolo, agora, a gente vai perceber daqui para frente no Evangelho de João, que João vai usar a palavra testemunha por muitas vezes, foi o que eu falei. Qual é também o intuito de João usar essa palavra testemunha várias vezes? A gente, quando viu ali sobre Jesus não veio condenar o mundo, mas o mundo fosse salvo por ele, o que que vai acontecer? João está mudando a perspectiva de todo mundo acerca de Jesus. Agora, João vai começar a nos mostrar que Jesus, na realidade, ele não está sendo julgado. João escreve esse evangelho bem depois dos outros que nós falamos, Mateus, Marcos e Lucas, ok? Ele escreve bem depois, então a forma de João escrever é muito diferente. Se você quiser entender melhor, assiste nossa primeira aula que a gente tem um apanhado do Evangelho de João. O que que João vai fazer? Ele vai mudar a forma de olhar. Olha, vocês pensavam que Jesus estava sendo julgado. Na realidade, quem está sendo julgado é o mundo. Mude a forma de olhar. O mundo será julgado por ele. Por isso que ele vai começar a falar. Nós testemunhamos que ele é o Filho de Deus, que ele é o Deus Todo-Poderoso. A perspectiva vai mudar. Lembra que João todo tempo ele fala: olha, Jesus é Deus. Ou você crê ou cai fora. A perspectiva é totalmente diferente. Ele não está sendo julgado. Ele não foi assassinado. Ele não é uma vítima. Ele não é um coitado. Jesus veio para salvar o mundo. Ele se entregou e ele julga. Ele dá a sentença. Ele livra. Lembra do exemplo do corredor da morte? Ele livra quem ele quer. Ele é o dono da vida. Para que eu seja livre dessa morte eterna, eu preciso olhar para Jesus. Essa é a condição. Não tem outro caminho. Então, se você que está nos ouvindo, agora ou depois, não conhece esse Jesus, é o momento de recebê-lo por Senhor e Salvador. Entender que Ele salva é muito importante, mas também entender que Ele é Senhor da sua vida.
Não tenha medo da luz chegar na sua vida e colocar e expor tudo que está aí. Porque ele não vem expor para envergonhar, mas ele vem para curar e para sarar, para libertar os cativos. É necessário entender que ele é o Todo-Poderoso, ele é o seu Salvador. Ah, mas eu tenho medo. Tem tanta coisa aqui escondida nessa escuridão, que se a luz vier, querido, confie no Senhor. Ele tem todas as condições, ele já fez. Ele veio para salvar o perdido. Ame a luz. Não continue amando as trevas. Não continue amando o pecado. Ame Jesus. E ele vai mudar a sua história. Na semana que vem, a gente vai iniciar o capítulo 4 de João. Alguém quer comentar alguma coisa ou perguntar algo? Por favor, esse é o tempo enquanto a gente vai beber uma aguinha aqui rapidinho. Alguém quer perguntar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Nós temos 16 pessoas, 17 com o Johnny. Glória a Jesus. Deixa eu dar uma olhada aqui no Dionis. Dionis. Bem carioca, Dionis. É verdade. Aleluia. Amém, pastora. Gostou dos exemplos? Glória a Deus. Fica mais fácil, né? Eu gosto de usar exemplos para entender. Gente, a minha cabeça funciona assim. Sim, a minha cabeça funciona assim. Eu vou criando exemplos e conexões nas coisas para eu entender. Então, eu acredito que assim facilita, tá bom? Primeira vez. Quem falou que foi a primeira vez, gente? Glória a Jesus. Quero agradecer, foi minha primeira vez e foi maravilhoso. Acho que é quem é? A Zélia? Luciana. Seja sempre bem-vinda. Toda segunda-feira nós estamos aqui, tá? Você pode depois ir lá no canal da igreja e assistir os outros estudos, tá? Stones of Law. Quem puder colocar o nome aí no chat do, do canal da igreja, puder digitar aí para mim, por favor, para ela. Alguém que tem facilidade aí para digitar rapidinho, puder no seu telefone colocar. Amém, aleluia. Mais alguém? Glória a Jesus. Estamos aqui com a Simone, muito obrigada. Glória a Deus, amamos você. Louvado seja o nome do Senhor por sua vida. Diaconisa Fabiana. Estamos com a Zélia Pereira, seja bem-vinda em nome de Jesus. Elisete, glória a Deus. Estamos com a Lani, eu acho que é Lani também aqui, seja bem-vinda. Pastor Newton, Deus abençoe você e sua casa. Estamos orando por sua casa, pastor. Glória a Jesus. Nosso querido Márcio, pastora Rose, Paloma, glória a Deus, a Fernanda, minha filha Ana, missionária Teresa, o Anderson, a Clarice, que são nossos amigos do Brasil. Deus abençoe vocês e renove as forças. E a Luciana, louvado seja o nome do Senhor. Tem uma Andréia Coutinho entrando agora. Glória a Jesus. Aleluia. Continuaremos orando. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu consigo ver melhor aqui os comentários. Glória a Jesus. Temos bastante comentários hoje. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Temos uma pessoa entrando aqui. Gostaria que ela conseguisse entrar e ouvir pelo menos a oração. Glória a Deus. Amém. Fernanda colocou aqui que o capítulo 4 fala muito sobre ela. Vai ser muito bom. Glória a Jesus, capítulo 4, sim. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus encontrando. Gente, é bom demais encontrar Jesus. É bom demais encontrar Jesus. É hora de encontrar Jesus. Andréia, seja bem-vinda. Nós estamos quase encerrando, nós vamos orar, mas seja bem-vinda em nome de Jesus. Quem puder, por favor, colocar aí o endereço da igreja no Zoom. Gostaria de pedir, por favor, que a Fabiana fizesse essa oração em agradecimento. No nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, por esse ensino, esse Glória a tempo Jesus. maravilhoso. Eu também aprendo muito com os exemplos, porque me facilita a memorização das palavras. Então, por mais que às vezes eu não me lembre os versículos, a palavra me vem à mente pelas citações, a associação. E depois do estudo de Êxodo, me assim abriu a minha mente para mim ler a palavra do Senhor no Antigo Testamento. Eu tinha Aleluia. assim, eu pulava todas as vezes da genealogia, pulava todas as vezes coisas que eu não compreendia, né? Quando dava as descrições ali do que Deus deu para Moisés, para mim aquilo ali não era importante porque eu não conseguia compreender. Então eu pulava. Então depois do estudo assim a minha mente abriu e subiu para um nível de importância lá em cima. Então hoje eu prezo muito mais a presença do Senhor, tenho muito mais zelo depois dos estudos. Foi muita bênção. Uma pena que não foi Aleluia. gravada. Que bom, glória Glória, a Deus. glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós estamos na tua presença, Pai, Aleluia, para Jesus. te glorificar, Jesus, por mais uma segunda-feira, te glorificar pela vida da tua filha, Senhor, que se dispôs, Senhor, que disse o Aleluia. sim. Pai, eu quero aqui, Senhor Jesus, agradecer por todas as vidas, ó Pai, que entraram, Senhor Jesus, hoje, por todos aqueles que é a primeira vez, por todos aqueles, ó Pai, que vão não somente receber esse ensino, mas vão passar para frente, vão convidar outras pessoas. Deus, capacita mesmo a tua filha, dá a ela, Senhor, uma sabedoria do alto. Senhor, traz uma palavra revelada de maneira, Pai, que nós possamos evangelizar sobre toda essa terra. Senhor, pelos quatro cantos do mundo, aonde o Senhor nos enviar, nos prepara mesmo. Pai, nos dá, Senhor, a palavra revelada em nossos corações. Está tua palavra, Deus, nos nossos corações. Nós estamos aqui, Pai, para comer, Pai, aquilo que é puro, sem contaminação. Nos, nos ensina, Pai, a manusear, Pai, a tua espada. E eu quero, Senhor Jesus, agradecer a oportunidade, agradecer pela vida de cada um, Senhor, que venceu o cansaço. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos, te louvamos. Senhor, dê a todos uma semana abençoada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Andréia, a Simone colocou aí o perfil da igreja no YouTube. A pastora Rose botou o endereço. Você depois dá uma olhadinha lá que vai estar gravado. Não hoje, vai estar lá não hoje, né? Vai estar mais certo que você encontra a partir de quinta-feira ou quarta à noite, tá bom? A partir das 9 da noite de amanhã, provavelmente já vai estar no canal. Aí você vai poder assistir tudo, tá? Que o Senhor renove as suas forças, tá bom? Muito, muito obrigada por ter estado com a gente mesmo no finzinho. Deus abençoe sua vida. Gente, bom descanso. Até segunda-feira. Glória a Deus. Obrigada.